Pessoal, o segundo hábito de um supervisor altamente eficaz é definir indicadores e, sobre esses indicadores, metas para aquelas 3 prioridades que a gente acabou de comentar em cima do primeiro hábito. Então, você tem indicadores com metas estabelecidas e principalmente em relação a indicadores de resultado que sejam à vista e indicadores de progresso. Nós já falamos em episódios anteriores o que é um indicador de resultado e que é um indicador de progresso. Eu sempre dou exemplo do processo de emagrecimento. Indicador de resultado é simplesmente você subir na balança e observar o peso que você obteve. Ou seja, um indicador de resultado, ele simplesmente mostra o resultado em cima de um processo durante a semana que você obteve de exercício físico ou de uma alimentação balanceada ou não. Ou seja, o indicador resultado é aquele que mostra aquilo que já aconteceu, né? E o indicador de progresso é aquilo que eu vou monitorando, por exemplo, no caso do emagrecimento, a quantidade de calorias que eu perco durante o que eu planejei de exercício físico, bem como a quantidade de calorias que eu realmente comi de forma planejada durante a semana, que impactaram no meu indicador de resultado, que é o peso. Então, o indicador de resultado é aquele indicador sobre alguns fatores que alavancam, que sinalizam um bom resultado ou um mau resultado. Então, o segundo hábito realmente sobre indicadores é você estabelecer metas para construir indicadores e estabelecer metas para um indicador de resultado e também de progresso. Critérios para estabelecer as metas. Nós já falamos também em episódios anteriores como você pode estabelecer meta a partir de dados históricos ou não. Então eu vou deixar daqui a pouco o número do episódio, ou seja, um estabelecimento de meta não pode ser algo que a gente chama de rule of thumb, que é regra do dedão, alguma coisa chutada, mas sim uma meta que seja desafiadora e ao mesmo tempo possível de ser atingida. E responsáveis pela atualização dos indicadores. Defina juntamente na sua área quem são as pessoas, mesmo operadores, que podem fazer a atualização diária de alguns indicadores e principalmente quem vão ser os responsáveis em trabalhar em alguns fatores, em algumas ações sobre os indicadores de progresso, sobre aqueles fatores que, se eu progredir, eu vou ter um resultado esperado. Então, pessoal, não precisa necessariamente você ser responsáveis pela atualização dos indicadores, seja ele numa base diária, numa base semanal. Realmente as pessoas da sua área gostam de fazer a atualização desses indicadores, então dê essa oportunidade a elas. E, mais uma vez, se você quiser entender um pouco mais sobre o que são indicadores de progresso e resultado, tem um episódio sobre KPIs muito interessantes, que é o 75, que você pode rever em detalhes, bem como quais são as condições, quais são as ações, o passo a passo para você estabelecer metas realmente que te ajudem e não te atrapalhem. É o episódio 77. Então tá aí algumas coisas importantíssimas dentro do segundo hábito, que é a definição de indicadores e definição de metas sobre as prioridades, sobre aquelas 3 prioridades que a gente definiu como primeiro hábito. Então, e uma coisa importante dentro desses indicadores é que quando a gente estabelece indicadores com meta, ele começa a gerar na equipe, bem como no supervisor, na liderança de linha de frente, um comportamento diferenciado. O indicador, mais do que mostrar a tendência dos seus dados em direção à meta esperada ou não, ele tem a responsabilidade de provocar um comportamento nas pessoas, porque as pessoas passam a ser desafiadas para atingir aquele resultado. Portanto, elas têm que se movimentar, têm que pensar, têm que começar a botar a cabeça para funcionar, buscando ações para melhoria. Então, lembra sempre disso, pessoal. Um indicador, mais do que mostrar a sua tendência, ele tem como objetivo provocar comportamento nas pessoas que são responsáveis por aquele indicador.